Salve, salve Maria! Estamos começando o nosso primeiro Santa Prosa, o podcast mais bombado de Sorocaba e região. Nós somos os seminaristas da Arquidiocese de Sorocaba e vamos fazer uma breve apresentação, só para irmos nos familiarizando com vocês e com todos aqui da banca. E se você já fique à vontade, se quiser fazer algum tipo de pergunta, já vamos nos conversando por aí. Bom, eu me chamo Marcos, sou seminarista da Arquidiocese de Sorocaba, tenho 25 anos, sou natural da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Angélica, e atualmente eu faço pastoral na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Piedade. Boa tarde. Não decidimos sobre quem seria o próximo, então a gente puxa. Meu nome é Andro, eu tenho 22 anos, também sou seminarista, sou de Votorantim, da paróquia Nossa Senhora Consolata, e hoje faço meu estágio pastoral lá em Iperó, na paróquia Santo Antônio. Eu sou o seminarista Vitor, tenho 24 anos, sou da cidade de Piedade, inclusive na paróquia de origem onde o Marcos faz o estágio pastoral dele, e hoje eu auxilio o Padre Tiago na paróquia São José de Serquilho. Boa tarde, eu sou o Pedro, tenho 24 anos, e hoje o Vitor atua na paróquia que é minha de origem, a paróquia São José de Serquilho, e eu estou fazendo estágio pastoral na paróquia São José Operário, aqui em Sorocaba. Muito bem. Tudo é novo para nós. É o primeiro programa, o primeiro momento que estamos aqui reunidos, conversando, e a ideia é justamente essa, ser um bate-papo, né? Hoje o tema que nós propomos em conversar é o tema do testemunho vocacional. Nós vamos falar sobre vocação. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos falar desse nosso projeto, né, do podcast, Santa Prosa. Como que se deu esse projeto? Qual que é a ideia? Enfim, nós estamos em parceria com a Rádio Ave Maria, inclusive um abraço para o seu Valdinei aí, e em parceria com a rádio, nós, o seminário, né, a convite do nosso reitor, fomos convidados a compor a mesa, enfim, a conversar. E a ideia é ser justamente um bate-papo, né? Uma conversa entre amigos, entre irmãos. Então, quais são as expectativas nossas para esse podcast? Eu assumo que, para mim, participar desse podcast é uma honra, participar desse projeto é bacana. E eu queria, vamos conversando, né? Quais são as nossas expectativas, os anseios, enfim, vamos trocando ideia. Eu acho importante, quando nós decidimos e pensamos em fazer tudo isso acontecer, né? Que realmente é isso que você falou, Marcos, era tudo novo, né? Então, tipo, podcast. A gente via as pessoas fazendo, a gente acompanha virtualmente alguns podcasts, mas pensar em fazer isso acontecer com a nossa iniciativa, com as nossas ideias, com a nossa criatividade, que às vezes não é tão profunda e nem muito ilimitada, é realmente um grande desafio, que é muito positivo ver isso acontecendo e estar aqui hoje nessa tarde, né? Então, ver toda essa estrutura, todo o planejamento, toda a preparação, realmente é muito singular poder estar aqui, e a expectativa é que as pessoas possam colher frutos a partir disso, né? Que nós possamos colher frutos a partir disso. Não sei o que o Pedro pensa sobre isso, nem o Vitor, mas a expectativa é que isso vale a pena, né? Vale bastante a pena, porque senão não tem sentido. Acho que a nossa pouca experiência com o meio digital, em questão do podcast, é algo que a gente vê uma produção tão bem feita, e a gente, nas nossas condições, a gente fala assim, poxa, mas será que o nosso público, né? Porque a gente pensa muito no nosso público. E a gente é público de outros podcasts. Nós somos, somos públicos de outros podcasts. Temos aí inúmeros. E aí a gente pensa, quem será o nosso público? Acho que é algo que também nos preocupa. Mas é algo a pensar espiritualmente. É aquele jovem, a gente quer alcançar aqueles jovens das paróquias, o nosso povo também, nosso povo de Deus, os padres, todo o corpo, né, que está envolvido na nossa querida e amada igreja. Acho que isso é muito importante. Pensar também no nosso público nos preocupa, né? Pensar quem será o nosso público. Será que vai ter vídeo? Será que vai ter? Será que nós vamos bombar? Não é isso que nós queremos.
mas a gente quer que o nome de Jesus seja elevado, mesmo que for na simplicidade. Você, o que você espera desse novo projeto? Então, acho que a realidade para nós é essa, né? O meio digital está crescendo e muita gente está indo tanto profissionalmente para o meio digital. Então, é um desafio para nós. Não apenas agora como seminaristas, mas futuramente também, se Deus permitir chegar ao sacerdócio. É uma coisa a se pensar, né? Principalmente aí com a pandemia teve esse estouro, então a gente foi pego desprevenido. Por exemplo, no meu estágio pastoral na Santa Rita de Cássia, eu pensei junto com a PASCOM da paróquia um meio de estar na internet para estar catequizando o povo, para ajudar o povo com as dúvidas, né? Então, com a paróquia Santa Rita de Cássia, a gente começou um trabalho lá para fazer pequenos rios no Instagram, tirando dúvidas a respeito da liturgia, a respeito da missa. Isso, querendo ou não, um feedback muito positivo, porque o povo gosta de participar disso, né? Mas é aquilo, a gente tem que saber ponderar também. 1 minuto, 2 minutos, talvez seja muito. Então, foi uma das coisas que a gente discutiu também para estar trazendo para cá, tá? Mas que conteúdo nós vamos fazer, né? Então, a expectativa para esse projeto nosso está altíssima, né? A ideia não falta, a gente está animado com isso, a gente está correndo atrás das coisas, isso é muito bom. E por ser uma coisa nossa, gera uma certa identidade, tanto que a gente estava discutindo a respeito disso, até já lança aqui a nossa canequinha da Santa Rosa. Nossa caneca aí, a gente pensou com muito carinho. Então, aqui, daqui a pouco a gente vai estar falando também da simbologia, né, do nosso podcast, mas atrás também, lógico, divulgar o nosso novo brasão da Arquidiocese de Sorocaba, gente. Ficou maravilhoso. E a minha expectativa para o podcast é exatamente essa, é altíssima, mas aquilo que o Pedro falou também, é sempre o foco não é a gente, o foco não é like, o foco não seminarista também, a nossa vida enquanto seminário, a questão da vocação e tudo que está em torno aí da nossa vida comunidade. É interessante, né, Vitor, quando você fala de pensar na internet, ainda para nós e ainda como igreja, é algo tudo muito novo, né? Então, quando você fala, por exemplo, da ideia lá na Santa Rita de fazer vídeos. Poxa vida, pensando no que as pessoas hoje fazem na internet e como elas atuam na internet, é tudo sempre muito recente, muito pequeno e muito simples, né? Então, estar aqui de fato é poder avançar uma fronteira que muitas pessoas no Brasil e em muitos outros lugares fazem, mas aqui ainda é tudo muito novo, ainda é tudo muito desbravador. Então, a gente está realmente muito ansioso com tudo isso. Não sei se falo por vocês, mas é interessante que de fato nós estamos avançando para além de algo que não nos é seguro, que não nos é fácil e que não nos deixa muito, como que eu posso dizer, seguros mesmo de que isso vai dar certo. É totalmente fora da zona de conforto. Né? Exatamente. É interessante esses pontos que vocês trouxeram, né? O Vitor falou da profissão influencer de hoje. Né? Hoje você vê garota de 15, 14 anos trabalhando na internet e tirando uma renda, ajudando a família, sendo um influencer, né, digital. Mas a internet, será que é só um campo para ser um campo só de, como posso dizer, de entretenimento? Isso é interessante e nós podemos trazer esse questionamento. Eu lembro de uma frase do Papa Bento XVI, né? Enfim, ele diz que a internet, essa ideia, né? A internet, ela é um espaço como se fosse o 6º continente. Um campo que precisa ser evangelizado. Quando a gente muda o nosso olhar, né? Olha para a internet como esse novo continente que precisa ser evangelizado, aí, de fato, as seguranças caem, né? Porque a gente está trabalhando com almas, né? A gente está trabalhando com pessoas reais. Né? E não é só, então, fazer uma dancinha, não é só postar um vídeo nada a ver lá, não, é postar um vídeo para evangelizar, né? Um campo de evangelização. A internet se torna um 6º continente mesmo. Assim como os portugueses, sei lá, no ano de 1500, saíram lá da Europa e vieram para um lugar totalmente desconhecido e precisava desbravar essas terras, né? Esse novo continente, aqui o Brasil e tudo mais, olhar para a internet como este novo continente, como essa terra de evangelização, muda toda a nossa perspectiva e, de fato,
precisamos encontrar uma segurança. A segurança se encontra no Senhor. Isso é legal. E é interessante a gente pensar enquanto continente, né? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é a questão da distância. Mas aí quando a gente joga para o meio digital, parece que dá uma certa proximidade, né? São várias coisas amarradas entre si, né? Então, ao mesmo tempo que é distante, é próximo. Mas ao mesmo tempo que é próximo, há um certo distanciamento, né? Principalmente entre comunicação, entre substituição, né? Aí tem o erro que às vezes a gente pode acabar cometendo é ficar apenas no meio digital e acabar distanciando do tete-a-tete, né? Essa conversa, essa prosa, esse contato com o humano, né? Tudo bem, né? Existe esse continente, né, totalmente desbravador para nós, né? E temos que desbravar, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Não cair só no meio digital e por lá ficar. Porque pensando no contexto pós-pandêmico, nós temos uma grande saturação das coisas online, né? Então, era 1 milhão de missas online diferentes, então você escolhia no dia ou no horário a missa e o padre que você queria acompanhar, e aquilo ficou vinculado à mesmice, né? Então, não, a igreja só sabe transmitir missa e reflexão do evangelho. Então, quando pensa em igreja online, você lembra de pessoas que só fazem isso, que se resumem a isso, e hoje você tem também, dentro de um contexto mais geral, mais abrangente, as pessoas tentando se revolucionar, né? E é muito doido pensar nisso, de olhar nisso, como o Vitor falava, no olhar de cuidado. Não sei exatamente como nós podemos ver isso, né? O Pedro, que a gente costuma, por exemplo, acompanhar futebol. A gente vê na realidade do futebol os caras, mesmo sendo sempre a mesma coisa, tentando se inovar. Porque se não é novidade, não gera atenção, não gera empenho, né? Esse novo vende, né? Eu queria falar esse negócio que vocês puxaram da questão de estar perto e ao mesmo tempo estar longe. É questão de liturgia mesmo, para vocês dois. Na vida, o que vocês dizem na vida litúrgica? O quão isso influenciou a vocação de vocês dois? O quão vocês acham que, né, na questão mesmo, vamos já tentar puxar um pouco para a vocação. O que essa liturgia realmente mexeu com vocês? Porque, querendo ou não, estar distante disso nos afeta. Então, a gente pode pegar exemplos nossos mesmo. O quão a pandemia, no modo todo online, o quanto isso nos afetou. Então, é óbvio que tem alguns irmãos que já estavam mais à frente do caminho, enfim, a gente vai explicar sobre isso, mas vocês como pessoa, o quão essa distância de estar com o povo de Deus, com a igreja mesmo, e tendo essa vida ativa, o quanto isso afeta? Pegando aqui na minha questão com o Andro, né? A nossa turma no seminário, por exemplo, né? A nossa turma no seminário, nós entramos logo no início, né? O primeiro ano de seminário maior, né? Tem o propedêutico, seminário maior, então o primeiro ano de filosofia. Então começamos a todo vapor, né? Opa, faculdade, opa, filosofia, vamos lá, né? Vamos. Mas aí com a pandemia, né? Então a gente estava ali no auge também, querendo fazer trabalhos pastorais. Com a pandemia, a gente teve, querendo ou não, essa corte, essa privação, né? De estar no seminário e ao mesmo tempo não estar no seminário. Tanto que o termo que foi usado, né, pelo nosso arcebispo de Sorocaba foi seminário fora do seminário, né? Estamos, né, como seminaristas, mas por conta da pandemia tivemos que ficar em nossas casas. Então, o nosso seminário foi para nossa casa. E confesso que foi um desafio, porque a gente tem rotina no seminário, a gente tem hora para seguir, e quando a gente entra numa vida com rotina, qualquer mudança de espaço ou mudança de horário gera uma certa confusão. Então a gente já começa com aquele gás para, seminário, faculdade, e aí, volta para casa. Aí você tem que se adequar na sua casa, se adequar ao horário. Não que a gente não goste de ficar com a família, a gente ama ficar com a família, né? É a nossa família. Mas aí você tem que se adequar, porque aí você está dividindo o quarto com o seu irmão. Então, você vai estudar, que hora você vai estudar? Aí a questão da Santa Missa, agora não posso estar indo participar da Santa Missa, né? E a gente já tem essa vivência como seminarista, todo final de semana estar participando da Santa Missa, estar com o padre. Inclusive, a gente participa todos os dias da Santa Missa no seminário. Então, gera esse certo afastamento da Sagrada Liturgia. Mas aí a questão da vida no seminário também tem a proporção de rezar a liturgia das horas, que, contando ou não, também é uma forma de liturgia. Então, essa questão de estar e não estar, para mim, foi muito difícil no início, principalmente no início do seminário, né? O fato de estar e não estar.
Então, opa, peraí, preciso do equilíbrio, né, entre estar em casa, sabendo que estou em casa, mas também tenho minha vida de seminário, né? Como manter isso, estando em casa e vida de seminário? Não sei se o Ana pode comentar mais alguma coisa. Eu penso que até o telespectador que está nos acompanhando, não sei se tem alguém vendo a gente, mas até quem nos acompanha vai confirmar, né, que a maior dúvida, a maior questão que surgiu nesses últimos anos foi: precisa mesmo estar ou eu posso acompanhar de casa? Faz sentido participar das coisas online ou só faz sentido se eu ir presencialmente? Então, é algo também que nos tocou, é algo que também nos confrontou. Porque se nós formos pensar um pouquinho, tudo aquilo que diz respeito a sacramento, a vivência da fé diz respeito ao toque, diz respeito à presença. Sensível, né? Exatamente. Diz respeito à sensibilidade mesmo. Então, não estar no seminário de modo concreto, vivendo a formação de modo concreto, junto com o povo, de modo concreto também, exercitando aquilo que deve ser o que nós buscamos por uma vida inteira, era realmente um grande sinônimo de crise, um grande sinônimo de frustração. Tipo, peraí, como assim seminário fora do seminário? Como assim rotina do seminário dentro do meu quarto? Então, é um questionamento que nós vivemos assim tanto quanto vocês, né? Então, como assim missa sem ir na missa? Como assim participar da missa sem estar na igreja? Como assim comunhão espiritual sem comungar de fato? Então, é algo que realmente nos questiona. Não sei como foi a experiência de vocês também na pandemia. O Pedro que entrou já no processo com a pandemia acontecendo, com tudo já diferente, com tudo já moldado, mas realmente pensando na liturgia, não ela como um resumir da mesma nos seus gestos, nos seus símbolos, mas no de viver mesmo a fé, no exercitar mesmo a prática cotidiana litúrgica, ela faz muita falta. Não para o seminarista somente, mas para o povo também, né? Tanto esse é um trabalho, né, que nós, na pastoral, estamos a todo vapor tentando trazer o povo de volta, né? Os membros de pastoral, até o fiel que participa da Santa Missa, está acontecendo um movimento, né, dos líderes pastorais, de nós seminaristas, de trazer para o povo e falar justamente isso. Missa é presença, né? A liturgia é real, não dá para simplesmente acompanhar da televisão, né? Claro, em um momento pandêmico, todo mundo foi para o celular, estava no seu quarto, assistia na sua casa e tudo mais. Mas agora, graças a Deus, passou a pandemia, venham, voltem, né? Voltem para a igreja. Voltem para a igreja, pelo amor de Deus. A missa é real, o sacramento é toque, é sensível, é sensibilidade, né? A definição clássica sinal visível da graça invisível. Essa é a definição clássica do sacramento, até no nosso catecismo, né? Exatamente. Que é o sacramento, o sinal visível da graça invisível. Se é sinal visível, eu preciso estar lá, eu preciso tocar, eu preciso receber, eu preciso comungar, e assim a graça acontece em minha vida. Precisa da matéria, isso é sacramento, né? Diferente de todo mundo, eu vivi o novo normal do seminário. Eu não vivi o velho do seminário, né? Isso para minha turma foi muito esquisito, porque o convívio, a gente estava lá em março, primeiro convívio. Quando já foi em abril, fecha tudo, acabou o convívio, vai todo mundo para casa. E aí o sonho de aquela vocação que já estava, sabe, ali no comecinho do ano. Então, confesso, óbvio, é muito difícil. E você vendo as histórias dos caras que já estão lá na frente, nossa, a gente já viveu isso, poxa, eu não vou viver isso, porque quando voltar não vai ser do mesmo jeito. Então, as preocupações, já no pós-pandemia, a gente estava no auge da pandemia, já vivendo o que vai ser quando acabar tudo isso. Então, mas graças a Deus estamos aqui, podendo desfrutar desse momento. E pergunto mais uma vez para vocês, ainda nesse ramo assim da distância, no momento atual que a gente está vivendo, né? A gente fala do continente online, né? Do continente virtual. Mas na opinião de vocês, qual que é o continente que vocês veem assim com maior dificuldade? Lembrando que é pergunta da Roselena Coelho Rafinho Silva, que está nos acompanhando. Ela perguntou isso: qual o desafio maior, vendo esse desafio da evangelização? Mas, na opinião de vocês, qual é o continente que vocês olham assim e falam, esse continente aqui seria difícil? Hoje a gente está num continente que a gente está aqui, mas alguém lá na Capadócia está ouvindo a gente. Aí quem realmente, fisicamente está lá? Você acha que você, indo para aquele lugar, qual que você acha assim, mano, isso aqui me pegaria? Então, eu acho que, na verdade, é difícil responder diretamente essa pergunta.
Porque são coisas totalmente diferentes, Uma são realidade que a gente não entende. realidades A totalmente gente não tá diferentes. no lugar, Exatamente, né? Tá, a gente vendo aí, né, a questão da guerra que está acontecendo, né, que ainda não se perdura por tanto tempo, mas também outras dificuldades, né? Você tem a situação da Nicarágua, né? Sim, que aqui O bispo não pôde entrar na catedral, enfim. Então, aí, pô, você se colocar num lugar e falar, poxa, mas qual o tamanho da dificuldade de evangelização, qual o tamanho, né, essa distância de evangelização, como eu daqui posso ajudar? É muito complicado dar uma resposta direta, assim, não, acho que é assim, ou até seria ousado da minha parte falar que não é. Não é possível evangelizar. Tipo, ou não, a própria questão da dificuldade, né, do sentir a dificuldade, eu acho que é isso, porque são coisas totalmente diferentes, né? A gente tá, querendo ou não, a gente tem essa questão da distância, mas são lugares diferentes, diferentes. Exatamente. Então, a minha resposta para isso seria uma não resposta, né? Simplesmente que existe dificuldade, vai continuar, mas a certeza eu não posso afirmar uma coisa sem estar passando por essa coisa. É que tentando unir, né, com aquilo que nós conversávamos antes sobre a pandemia, o estar longe daquilo que normalmente nos é comum, nos é seguro, nos é concreto, eu até partilho com vocês, né, com aqueles que estão nos escutando. Todo esse processo que nós acabamos vivendo, ele pode ter a chance de nos levar a encontrar aquilo que de fato importa, que é o essencial. Então, que é o essencial para nós que estamos aqui e para todos aqueles que estão nos assistindo, queira Deus. O próprio Jesus, né? O essencial é Jesus. A partir disso, quando não nos resta nada, se sobrar Jesus, basta. Exato. E quando nós trazemos para essa realidade de uma pergunta sobre desafios, qual o maior desafio? Eu penso que é possível responder de maneira generalizada. Em qualquer lugar, o maior desafio vai ser sempre: eu preciso crer o suficiente para convencer. Então, eu preciso testemunhar de fato, seja com a vida, seja com o serviço, seja com o anúncio, mas o crer para convencer o outro que pelo menos aquilo que aquele louco, aquela louca está vivendo vale a pena de alguma forma, para pelo menos gerar dúvida, né? Então é interessante esse aspecto. É interessante até essa questão do testemunho, né? Os primeiros cristãos eram chamados de cristãos, por quê? Esse termo cristão literalmente se chama, significa outros cristos, né? Outros cristos. Então, o pessoal lá do Império Romano, quando você tinha a perseguição dos cristãos, olhava para um louco que seguia Cristo no meio daquele império que perseguia cristão e falava lá, um outro Cristo. Então, a pessoa, ela era identificada só pelo fato de ter a fé, de crer na pessoa do próprio Cristo, né? E é até interessante também nesse período de perseguição do Império Romano, quando se ia ministrar o sacramento do batismo, né? O ministro que iria realizar o sacramento, ele perguntava: você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a ser um mártir? Né? Um testemunho? Dar testemunho? Está disposto? Porque era isso. Ser cristão, morreu. Entendeu? A perseguição do Império Romano era tão grande que só do fato de você ser reconhecido como cristão já era motivo de uma perseguição muito grande. Olhando então um pouco para essa pergunta, né, que o Pedro trouxe, dos outros continentes, da dificuldade de evangelizar, da perseguição religiosa, enfim, tudo mais, e da vocação do ser cristão, nós vemos que evangelizar na internet, na nossa realidade, parece que é algo tranquilo. Porque nós temos a possibilidade de fazer, nós conseguimos fazer, nós temos acesso, nós temos disponibilidade. Isso facilita muito as coisas, né? Isso facilita muito as coisas. Não tem um governo nos perseguindo, graças a Deus. Enfim, só antes da gente continuar no tema da vocação, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o nosso logo. Né? O logo do Santa Prosa. Não sei se tem no... Produção, tem no fundo? Não tem o logo? Mas tem na nossa caneca, pô. Não sei se dá para ver mais ou menos. Naquela ali? Isso. Coloca aí. Deixa aí na frente. Veja aí. Tô vendo o logo aí? Vixe Maria, que produção fantástica. Então, como vocês estão vendo aí no logo, a primeira coisa que eu queria comentar é esse círculo atrás da cruz. Né? Então, só para dar nome aos bois, quem elaborou esse logo foi o nosso querido amigo Alan, deve estar nos acompanhando aí, um grande abraço para o Alan aí, enfim. Enfim, atrás da cruz nós temos um círculo claro, enfim, um círculo meio esbranquiçado. Isso significa a Eucaristia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse círculo significa a Eucaristia, ou seja,
toda a nossa fonte, todo o nosso sustento, toda a nossa vida, atrás de tudo que somos, tudo que cremos, está Cristo Eucarístico, o nosso fundamento, a nossa razão de ser. Na frente da Eucaristia, nós temos a cruz, com a coroa de espinho, né, representando aí o sacrifício, a maior entrega de amor de Cristo por nós. E vocês veem que do lado da cruz tem um fone de ouvido. E esse fone de ouvido, ele está plugado, né, na própria cruz. Isso é interessante, é um detalhe aí, um detalhe mínimo que vocês podem ver, mas que diz muito. Ou seja, tudo aquilo que Jesus transmite, tudo aquilo que Jesus ensina, fala aos nossos ouvidos e cai no nosso coração. O fone de ouvido, ele está um pouco reclinado para a cruz, como vocês podem ver. Esse estar reclinado simboliza o apóstolo João, né, que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E ali, no colo de Jesus, aprendeu de Cristo, amou a Cristo e amou os irmãos. Muito bem, basicamente esse é o nosso logo. Em cima do logo tem o nosso nome, o nome do nosso programa, do nosso podcast, Santa Prosa, porque a ideia justamente é essa, é uma conversa aqui que estamos buscando a santidade. Basicamente é isso. Sensacional, né? Só para encerrar, na última pergunta sobre a questão do online, né? A pergunta aqui dos nossos comentários do Instagram, que qual a importância também do nosso podcast para a nossa arquidiocese? Porque a gente falou de continentes afora, a gente falou de buscar quem está longe, mas vamos lá, nós que somos aqui dessa arquidiocese de Sorocaba e conhecemos muito bem as realidades, porque nós conversamos sobre as nossas pastorais, as nossas paróquias, qual que é a importância desse podcast para a nossa arquidiocese de Sorocaba? No início, né, quando a gente sentou para resolver lá qual vai ser o intuito, qual a questão do projeto, né, que a gente sentou para elaborar o projeto lá, ficou algum tempo elaborando, é exatamente isso, levar para a nossa arquidiocese um pouquinho de nós, né? Inclusive comentamos um tempo atrás, antes de entrarmos de férias do seminário aqui, que a gente estava fazendo a questão do teste e tudo mais, acho que foi uns 15 minutos de teste, né? Que a gente já havia comentado isso, né? Porque muitas, né, chega aos nossos ouvidos, pelo menos ao meu ouvido, não sei o de vocês, né? Pô, mas o que vocês fazem no seminário? Pô, mas o que é uma vida de seminarista, né? Ou várias perguntas a respeito da Santa Missa, ou várias perguntas a respeito de catequese. Então, no início, lá quando a gente sentou para conversar, a gente conversava a respeito disso também, né? Trazer um pouquinho para a arquidiocese o nosso trabalho enquanto seminarista, né? Trazer para a arquidiocese o seminário, né? Inclusive até o projeto Amigos do Seminário, né? Que foi aqui, né? Que está na nossa arquidiocese e que muitas vezes acaba passando despercebido, né? Então, temos aí quantas paróquias hoje na arquidiocese? 59 paróquias, e que, lógico, não são todas que têm a graça de ter um seminarista ajudando nos seus trabalhos pastorais. Então, muitos não conhecem, muitos não sabem a questão da realidade, né? Da arquidiocese, que é financiar também um seminarista, né? Gera um custo, né? Nós temos um custo para a arquidiocese. A gente fala custo, mas é um investimento porque vai voltar para vocês, né? Eu levo muito no meu coração uma frase do meu diretor espiritual que disse assim, né? O seminarista, né? O vocacionado é tirado do povo, Cristo tira, né? A igreja tira do povo, forma, mas depois devolve para o povo, né? Então é tirado, mas devolve, com a questão do quê? Da evangelização, né? Ser homens de Deus, né? É exatamente isso. Então, um dos intuitos do nosso podcast é exatamente trazer um pouquinho, né, do que é a vida de seminarista, o que é o seminário, e outra, evangelizar, né? Não teria sentido se a gente não buscasse evangelizar através das nossos diálogos, das nossas conversas, dos nossos convidados, né? Mas passo a bola para outro aqui também, porque senão só eu fico falando. Tem também um outro aspecto que está inserido na sua fala também, que é o tirar do povo e ser formado, né? Então, o podcast para nós significa também formação, né? Crescimento, adaptação, sintetização, entre tantas outras palavras que a gente poderia dizer. Aqui nós estamos tentando aprender a nos comunicar, a nos portar, a estruturar algo que muitas vezes nós nunca fizemos, e dessa vez nós não fizemos mesmo. Então, tem muito a ver com formação, né? Quando olho para esse podcast, eu me lembro, poxa vida, é uma oportunidade de ser formado.
E cada vez mais sendo formado, poder aprender, poder estar mais capacitado. Não que a gente seja muito, mas pelo menos um pouquinho mais, né? É isso que é a formação de fato. Então, eu vejo dessa forma, Pedro. Não sei qual a sua ótica a partir disso, mas é esse aspecto que o Vitor trouxe, mas também o aspecto de formação, né? Bacana. Eu acho que quando eu estava... Eu falo quando eu estava lá fora, porque eu sou a primeira turma, né, hoje. Eu sou o caçulinha do seminário. A gente olha, até no começo, a gente quer ter algo, né? Eu falo da gente. Poxa, mas como que é a realidade? Não tem um vídeo de workshop explicativo falando, não, você vai trazer sua toalha, sua roupa de cama. Não tem isso. As pessoas também se preocupam com isso, sabe? Muitas vezes chegaram pessoas perguntando, nossa, será que eles dormem direito? Eles comem direito? Será que eles... Sabe, aquelas perguntinhas de vó, de tia, bem bobinha, mas é que a gente vê que a pessoa não tem interesse em saber. E da minha parte também, poxa, caramba, aí você chega como um estranho, você fica meio assim, aí depois você já vai se enturmando, a piada flui, a alegria flui, a fraternidade flui. Então, acho que vai ser muito importante para a nossa arquidiocese, sim. Acho que as próximas gerações que vierem vão ter menos dificuldade do que nós tivemos, ou não tivemos, ou será mais fácil ainda. Acho que eu, por ser mais novo, eu não vejo dificuldades, né, no trabalho que se faz, na nossa vida de pastoral, mas acho que quanto mais a gente facilitar isso, quanto mais a gente deixar mais leve isso, acho que é interessante. Acho que a arquidiocese também, o tempo que nós vivemos, como estávamos dizendo, da pandemia, acho que merece esse tempo de serenidade, né, de algo mais agora, de mais alegria. Vamos abrir as portas agora da nossa casa, mostrar para a nossa arquidiocese que nós estamos bem, que tudo está fluindo bem, e que nós queremos sermos, sim, sinal e canal da graça de Deus. É que a pergunta inicial, talvez, entre tantas que as pessoas nos fazem, não é às vezes, por exemplo, muitas vezes, indo de Uber para o seminário, ou indo para algum lugar de Uber, ele pergunta, né? Tá indo fazer o quê? Tá voltando ao trabalho? Não trabalho, mas eu trabalho. E daí sempre essa resposta, que é verdadeira, gera curiosidade, gera um buraco assim nas pessoas. Ele fala, mas você faz o quê? Sim. Da hora que você fala que você é seminarista, que você está sendo formado para ser padre, a primeira pergunta, ela é sempre instantânea. Mas por que você quer ser padre? Por que você tem na seminário? Então, tipo... É muito interessante, porque antes de todas as perguntas, talvez essa seja a primordial. Mas beleza, não, entendo que você viva assim, assado, mas por quê? O que te fez chegar até lá? Acho que talvez essa seria uma pergunta importante para a gente dar um prosseguimento, né? Isso é interessante, essa pergunta, a gente pode caminhar nela já no caminho com a ideia da vocação em si, né? Passando então esse lado da ideia do podcast, mas já caminhar para a vocação, porque uma das ideias do nosso podcast, dos nossos objetivos, é a promoção vocacional, né? Então, inclusive, se tem algum rapaz aí que pensa em entrar para o seminário, manda mensagem para a gente no Instagram aí, tem os nossos arrobas, conversa com a gente. A ideia do nosso podcast também é a promoção vocacional, né? É a promoção vocacional do nosso seminário, da nossa arquidiocese, para que tenham mais padres também e mais vocações florindo na nossa igreja particular de Sorocaba. E, justamente, quantas vezes já nos deparamos com essa pergunta, né? Mas você quer ser padre? Século XXI, cara, você tá louco? O que você fica fazendo lá dentro trancado? Você tá preso? Enfim, a vocação. Que loucura é essa? Decidir sair do nosso lar, da nossa casa, da tranquilidade, da segurança, e ir para uma terra totalmente desconhecida, digamos assim, né? Principalmente na questão existencial, né? Nós nunca tivemos essa experiência de ser seminarista. Nós temos vocação para ser padre, né? Não para ser seminarista. Mas o que é o seminarista, né? O que fazem? Onde moram? O que comem? Qual que é essa ideia? O que é ser seminarista para vocês, né? Vamos começar com essa Só pergunta. Completando, porque tem uma pergunta do Arthur Novaes. Ele pediu exatamente esse conselho. Qual o conselho que vocês dão para um jovem que quer entrar no seminário? Me explique que loucura que é essa. Olha, eu acho que a resposta para essa pergunta, acho que a gente vai dar conforme, acho que essa conversa da vocação que a gente vai ter, né? A gente vai tocar em alguns pontos e eu acredito que vai ser respondida essa pergunta assim. É porque a gente não pode falar diretamente também, porque senão a gente acaba
passando na frente, depois tem que voltar para trás em certos assuntos, mas a gente vai responder através do nosso diálogo aqui, tá? Então, não vamos deixar de responder essa pergunta, não. Mas a pergunta do Marquinhos, né, sobre o que é ser seminarista, né? É doideira pensar que, por exemplo, não sei se eu te interrompi, mas não, eu interrompi, então imagina. Quando nós escutamos São João Paulo II dizer, né, que toda vocação, todo ser humano é único. Respeita São João Paulo II. Que isso, cara? Respeita São João Paulo II. Sim, eu disse. A gente é o JP 2. Quando nós vemos ele falando isso, é perceber isso, né? Não existe uma fórmula mágica. E até mesmo dentro do ser seminarista, não existe um padrão. Você vai ver um seminarista de bermuda e camisa do Corinthians, ao mesmo tempo que você vai ver um seminarista de socialzinho, bonitinho. Alguém equilibrado, maduro, sabe? Então, é muito interessante perceber que a vocação, o viver a vocação e o ser chamado de fato, ele cada vez vai ser feito, vai ser destrechado de um modo, em uma história, em uma particularidade. E isso é interessante. Não tem o mesmo chamado que o Marcos, nem o Pedro, nem o Vitor. Não tem. Não tem a mesma característica, a mesma personalidade que nenhum de vocês. Ao mesmo momento que as pessoas que podem estar nos acompanhando, que às vezes ao olhar para os seminaristas falam, nossa, mas eu não sou igual a eles, ou eu não tenho a mesma história que eles, vão perceber que, não, peraí, mas é assim mesmo, é isso aí. É na diversidade que se faz a unidade de um autêntico chamado, né? É na diversidade de histórias que nós encontramos a graça de Deus atuando. Então, quando nós falamos sobre como é ser seminarista, o que significa ser seminarista, é fazer aquilo que Deus quer de nós, né? Então, seja sendo seminarista, seja sendo qualquer outra coisa, de fato tentar fazer a vontade de Deus. Vejo que o seminarista, ele nada mais, nada menos, assim como uma pessoa que namora, uma pessoa que trabalha, ela está tentando fazer o quê? Resumidamente, fazer a vontade de Deus, seguir o chamado de Deus. Porque, por exemplo, fala aí, Vitão, o que é vocação? Aquele bem clichê mesmo de encontro vocacional. Vocação. Existe aquele que chama e aquele que é o chamado, no caso, né? Existem duas pessoas, porque chamado é isso. Não existe um único chamado. Tem que ter uma resposta. Para todo chamado tem que ter uma resposta. Então, a vocação é isso. É aquele que nos chama e aquele que responde, né? É o mais clichê que a gente escuta, né? O vocare, né? O famoso vocare. Do vocare, chamado. Exatamente. E esse chamado, como eu já disse, é carregado daquele que chama e aquele que responde, né? Sempre, né? Então, de maneira mais clichê que a gente mais costuma ouvir nos encontros vocacionais é exatamente isso, esse chamado. E entra na questão, né? Aquele que responde, aquele que dá o seu sim, está convidado a seguir aquele que chama. A seguir aquele que chama. E como somos chamados, né, a vocação sacerdotal, somos chamados a imitar a Cristo. É interessante que sempre que me fazem essa pergunta, né, o que é vocação? Vem na minha mente o Evangelho de São João, né, o São João Apóstolo, e a vocação de São João. É uma vocação belíssima, uma breve partilha aqui, mas vocês podem ler na Sagrada Escritura aí a vocação de São João. João Apóstolo era discípulo de João Batista, seguidor de João Batista, e João Batista pregava o batismo de conversão, mas falava, vai vir um homem aí que prega o batismo, né, que vai batizar no Espírito. Esse homem eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. E João Apóstolo, então, era o discípulo de João Batista. Até que um determinado dia, um determinado momento, João Batista, junto com os seus discípulos, passa Jesus, ele aponta para um cara e fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E os dois, então, vão até Jesus, João, o apóstolo, e André, né, irmão de Simão Pedro, vão até Jesus e fazem a clássica pergunta, onde moras? Jesus poderia falar muitas coisas, né? Mora ali na esquina, perto da casa do seu Zé, na capitaria do José, na casa do meu pai, enfim. Mas o que ele diz para João, o apóstolo? Vem de verde, vem ter uma experiência. Vem ter uma experiência comigo, vem de verde. Né? O chamado e a vocação é isso. Cristo convida para intimidade. Para intimidade. E João, um jovem, muito sábio, com amor imenso a Jesus, vai até Jesus. Quer ver onde ele mora. Né? É bonito notar isso. No finalzinho desse trecho da partilha da vocação de São João, ele coloca, era a hora 10ª. Ele lembra o horário. Ele lembra o horário daquele acontecimento.
Os estudiosos nos dizem que o Evangelho de São João foi escrito 100 anos, no ano 100, né? No ano 100 depois de Cristo. Cristo morreu no ano 33, mas iniciou sua vida pública no ano 30. No ano 30 da sua vida. Enfim, 30 depois de Cristo, ele inicia a sua vida pública. Então, basicamente, o chamado de João se deu nesse período. João jovem ali, com 18 anos mais ou menos, mas ele vai escrever seu evangelho no ano 90, no ano 100. Ou seja, mais ou menos 60 anos aí depois. Não sou muito bom com matemática. Mas veja, 60 anos depois, cara. Olha que loucura, ele lembrava a hora do encontro. Era a hora 10ª. Né? Isso aconteceu conosco um dia. Qual que era a nossa hora 10ª? Sei lá, no encontro de oração, em um retiro, em alguma coisa. Cristo fez um chamado para nós. Sabe? Cristo te fez um chamado. Falou no seu coração, vem ver onde eu moro. E os dois foram conhecer, tiveram na intimidade com Cristo, deram uma resposta concreta. Vocação é isso, é esse relacionamento, né? É ir até Cristo, ter um encontro com Ele, conhecer e saber onde Ele mora. E esse encontro é tão importante, tão excepcional, tão profundo, que a gente marca a hora, marca o dia, marca o local. Enfim, vocação é algo extraordinário. É exatamente isso. Eu acho que como a gente já está falando na questão da vocação, já dá para a gente falar sobre as vocações. Quais são as vocações, né? Não tem só a vocação sacerdotal, né? Somos seminaristas, mas não existe só a vocação sacerdotal. Então, acho que seria interessante se a gente pudesse falar um pouquinho sobre as vocações, né? E aproveitando mesmo o vocacional também que ensinamos. Exatamente. Bom, pode começar. Opa! Vamos aí. Você pincela os Não, vamos lá. Nós temos o chamado universal à santidade. Essa é a nossa primeira vocação. Né? A igreja nos ensina que na Lumen Gentium, né, no capítulo 5 lá, temos o chamado universal à santidade. Todos nós somos chamados a sermos santos. O que é ser santo? Estar com Cristo, estar com Deus, estar um dia no céu com Ele. A essa intimidade. Somos todos chamados a isso. Mas, para sermos santos, temos algumas vocações específicas, que nós chamamos de vocação, a missão, né? Uma missão aqui na Terra. Né? A igreja, ela define 4 vocações. Né? Então, a vocação ao sacerdócio, ao ser padre, que é um sacramento de missão, um sacramento de serviço, o sacramento da ordem, então a vocação ao sacerdócio, a vocação ao matrimônio, né? Que também é um sacramento, um sacramento de serviço. Nós temos também a vocação religiosa, né? Que é uma consagração, enfim, os religiosos fazem votos, entregam toda a sua vida, essa vocação religiosa. E temos a vocação do leigo. Geralmente, a vocação, ela como que eu posso dizer? Ela abre como se fosse um leque, né? Então, o casal, o matrimônio, aquele casal, os que são casados, eles são leigos também. Sim. Eles exercem uma função no mundo, diferente de um padre que exerce toda a sua vida, toda a sua caminhada, todo o seu exercício, todas as suas forças estão empenhadas para o bem e para a igreja. O leigo empenha todas as suas forças para a evangelização do mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Então, basicamente, essas 4 vocações, né? O sacerdócio, o matrimônio, a vida religiosa e a vida laical. Comentando, então, a respeito das vocações ainda, e dessa questão do chamado universal à santidade. A gente podia, como estamos falando da vocação, principalmente da vocação ao ser padre, nós temos aquela mentalidade um pouco ainda presente na nossa cultura, na nossa atualidade. Ser santo é coisa de padre? Ser santo é coisa de freira? É coisa de irmã? Será que só padre e freira são santos? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos desenrolar essa ideia aí. Tem uma pergunta aí, Pedro? Então, na verdade tem. Tem da Fitness Nutrição, como estamos no Facebook também, então, a Fitness Nutrição, ela gostaria de saber o que você come. Não, tô de brincadeira. A gente não tem... Qual a sua dieta no seminário? Não temos nutricionistas no seminário. Óbvio, né, a gente vai falar da questão... Quem é santo? É só padre ou freira? Mas ela perguntou a certeza de entrar para o seminário e como que ficou a família. Mas acho que isso vai ficar mais para uma questão de testemunho. Mas acho que vocês podem continuar desenrolando a ideia do... E aí, quem pode ser santo? Só os padres e as freiras? É interessante, né, que a gente precisa entender o que é ser santo, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu quero santidade, eu quero ser santo. Não, você precisa ser santo, vocês têm que serem santos e etc. Só que a gente muitas vezes não sabe o que é esse trem de santidade, o que fizeram de diferente esses homens que a igreja canoniza, ou beatifica, ou reconhece venerável.
E aí que está, né? Acho que retoma aquilo que dizia alguns minutos atrás. O essencial é amar Jesus. Então, aí também se encontra o cerne da santidade. Então, o que é ser santo? É fazer a vontade de Deus. Por quê? Por amor a Deus. O que é o vocacionado? O que tenta fazer a vontade de Deus, a partir do chamado dele. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso, nós percebemos que não é para X ou Y, não é para determinado grupo de pessoas ou não, mas é para quem quer fazer a vontade de Deus em sua vida. Por quê? Por medo de ir para o inferno? Não, mas por amor. Porque ama, ou melhor, deseja amar aquele que já nos amou, aquele que nos ama. Então, é daí que brota, né? Não sei se alguém vai poder enriquecer mais essa reflexão. Mas ser santo é fazer a vontade de Deus. Então, isso não garante ao padre ser santo, muito menos exclui dos que não são padres, dos que não são freiras, ser santo. Né? E é exatamente isso, né? Os santos foram santos não porque não pecaram, mas porque muito amaram Jesus. Quando a gente começa a estudar a vida dos santos, a gente se depara com a questão da grandeza da intimidade deles com Jesus, da grandeza do amor, da grandeza da doação, mas às vezes acabamos esquecendo do pecado, né? Os santos não nasceram santos. É um processo, é uma construção. E só se declara santo não enquanto os vivos, mas enquanto partida desse mundo. Porque daí nascem para a vida eterna, né? Então a igreja não canoniza antes, né? Por exemplo, São Padre Pio já era santo, a igreja declarou santo. Não. Então há esse caminho de viver em santidade, né? E como o Andro muito bem disse, né? Nós somos particulares, cada um é diferente um do outro. Mas aí somos chamados a viver a santidade nessa diferença que eu sou, né? Tem uma coisa que me marcou muito no propedêutico quando a gente entrou, né? Que o Padre Rodolfo disse assim, uma certa manhã, no café da manhã, a gente estava conversando a respeito de santidade, a respeito de buscar a santidade, né? E esse desejo, esse anseio de buscar. O Padre Rodolfo falou dessa maneira, né? Nós não somos chamados, né? Ou você não é chamado a ser mais um Padre Pio. Você não é chamado a ser mais uma Santa Teresa, ou você não é chamado a ser mais um São João Paulo II, né? Porque Deus suscita santos para cada época de alguma maneira. Então você vai caminhar na santidade, mas do seu jeito, da maneira que Deus deseja que você chegue a esse patamar de santidade, né? Então às vezes a gente se detém muito, né? Não quero ser igual. Mas nós não somos iguais, né? Não dá para bater no martelo que o prego não vai entrar na madeira, né? Não dá para ficar martelando no mesmo lugar. Nós somos diferentes, nós temos dificuldades diferentes, nós vivemos em épocas diferentes. Então é exatamente isso, né? Temos que reconhecer que somos limitados, mas sempre lembrar, poxa, né? Os santos não foram santos porque não tiveram pecados, mas porque muito amaram. Então somos chamados a olhar para eles e ter como modelo. Pô, se eles amaram e chegaram à santidade, eu também posso ser santo, né? Eu também posso lutar contra os meus pecados a exemplo deles, não a igual, né? Tem gente que é igual, né? Consegue, mas a exemplo deles eu também posso chegar à santidade, essa comunhão perfeita com Cristo. E outra possibilidade também, né, que pode surgir disso, eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas falando, eu não sou chamado para nada. Eu já rezei e eu nunca descobri o que Deus quer de mim. Escuta, coloca na cabeça, eu acho que isso é importante. Todos nós somos chamados para algo que nós chamamos de vocação universal, que é a santidade. Agora, o modo como você vai fazer isso, meu caro, minha cara, isso vai depender de uma vida de oração e de uma vida voltada para buscar fazer a vontade de Deus. Não vai ser dado instantâneo. A minha vocação não foi dada de modo instantâneo. Não é um miojo que a gente coloca no micro-ondas e fala, não, agora eu vou rezar o meu Santo Terço e Deus tem que falar o que Ele quer de mim agora. Não é assim. Nós vamos nos moldando e vamos tentando entender aquilo que Deus quer de nós. É o que Santo Agostinho dizia, né? Que oração é conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, como encontro a minha vocação? Talvez ajuda já a responder exatamente o que eu ia resposta a pergunta do Arthur, se eu não me engano, sim, que é como discernir, como faço. Quero entrar no seminário, o que eu faço? E pode parecer clichê, às vezes a gente abre, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu abria vídeo no YouTube, né? Como faço para descobrir se eu quero ser padre? Ou como faço para descobrir a vocação? Todos falavam vida de oração.
E eu não compreendia, e eu não conseguia entender por quê. Eu falei, parecia clichê, parecia desnecessário, parecia até mesmo insignificante. Mas é de fato isso. Só se descobre a vontade do amado ao tentar ser como o amado, ao tentar escutar o que o amado quer. E só se escuta isso aonde? Na oração. E amando. Exatamente. E aí já pode responder também a questão o que você falou, já responde a questão que acabou de mandar para nós, né? Da nutricionista? Como que teve essa certeza? A certeza. Não tem certeza. Exatamente, é isso que o Wanda acabou de falar. certeza. Não existe uma certeza. É no caminho, né? É no caminho, é no discernimento, né? Pronto, discernir. Não, peraí. A sua vocação é discernimento constante. Por isso, direção espiritual. É um direcionamento na área da sua espiritualidade para você discernir melhor a sua vocação. Certeza, só temos uma. Da morte. Vamos morrer. Não Passaremos. perecível, né? Exatamente. É uma coisa não Passaremos perecível. dessa vida. Até porque, às vezes as pessoas, quando vê alguém entrando no seminário, já canoniza, já Vai virar ordena padre. as pessoas, Vai virar né? padre. E se sai do seminário, misericórdia. O terror A da pessoa sociedade. não pode mais aparecer na comunidade, não pode mais estar presente, porque as pessoas vão colocar nela, Um às depósito vezes, muito não a grande. vontade de Deus, mas a expectativa delas, né? Então, outra coisa pra você entender aí, ó, você que nos acompanha. Tá no seminário não significa que vai ser padre. Tá no seminário significa que tá tentando discernir o que Deus quer dele. Tem aquela máxima, né? Entrou no seminário, um dia vai sair. Deus sabe como. Exatamente. No seminário vai sair. É aquilo, nós temos Exatamente. vocações para ser seminaristas, temos vocações para ser padres. Né? É igual E aquilo o que o padre discernimento Fábio falava do vocacional. namoro. O namoro é feito para acabar. Exato. Ou em casamento, ou acabou o namoro. Então a nossa vocação é a E mesma até, coisa. até corrigindo um pouco essa minha fala, né? Na verdade, nós temos vocações para ser santo, para estar com Deus. O ser padre é a forma como nós vamos ser santos. exatamente. O casar é a forma como eu vou ser santo, entendeu? Essa é a ideia mais ou E menos. ouso dizer, deveria ser só um detalhe, né? O que importa é se muito amor ou não. Então, É. como amor? Isso não importa. Como o que diz, importa é que né? amor, né? Como diz São João da Cruz, no final da vida seremos julgados pelo amor. Trazendo aqui o bate-papo e direcionando já, felizmente, talvez para o nosso encerramento. Mas antes temos um momento muito importante. Vocês estavam falando muito de... Calma. Pelo amor de Deus. Estavam falando da questão do discernimento vocacional. Nada melhor do que como entender esse aspecto do discernimento vocacional a partir de um testemunho vocacional. Né? Como se deu essa vida, essa decisão de entrar para o seminário. Enfim, o testemunho vocacional. Através do testemunho vocacional, bem provável muitas pessoas se encorajem a dar um passo e entrar para o seminário, iniciar um convívio, enfim. Então, vamos partir agora para um testemunho concreto vocacional do nosso grande amigo Grande Vitor. Ou tenham dó dele, né? Ai, tadinho. É a melhor coisa que ele fez. foi no Acaso seminário serei mesmo. eu? Então vamos lá. Aí eu acho que já pode também responder Tem várias a pergunta, né? perguntas, tem- Jesus. Tem a pergunta que era como entrar para o seminário. É que daí já vai Que é, pegar o gancho. e aí tem a certeza que aí você vai contar um pouco da sua história, Sim. a duração, o tempo, e vai conduzindo você agora. Vai ser o Carco Mufa. Então, beleza, né? Lógico. Eu entrei da maneira que eu vou contar aqui para vocês, né? Alguns já sabem a minha história de vocação, convivem comigo. Que a família sentiu, tudo isso. Exatamente, né? Mas existem outros testemunhos que entraram de outra maneira, que sentiram outras coisas, né? Mas esse é particular meu, né? Como surgiu a minha vocação, né? Esse chamado, quando eu respondi, né? Quando eu tomei a decisão de responder um chamado de Cristo. Isso começou um pouquinho lá atrás, né? Minha família foi sempre bastante religiosa, né? Então, nós somos em 4 irmãos, né? A Luana é a mais velha, depois o Mateus, eu e o Vinícius. Mas a diferença de idade são poucas, de 1 ano, mais ou menos. Então, meus pais sempre nos levou para a Santa Missa. Sempre. A criança no colo, tá chorando, tá lá, tá? Às vezes deixava a gente na Capela do Santíssimo lá e eles iam participar da Santa Missa, a gente ficava quietinho, né? Então, isso é um ponto muito importante. Meus pais sempre estavam presentes na igreja. E para aquilo que era preciso, trabalhos pastorais, né? Retiros e tudo mais. Então, eu comecei com 8 anos de idade a servir como coroinha. Né? Comecei a sentir a vontade de servir como coroinha na paróquia Nossa Senhora da Piedade, lá em Piedade, Padre Santo na época, né? E não podia entrar. Eu tinha 8 anos e a idade mínima para entrar como coroinha era 9 anos de idade.
mas eu queria de tudo, qualquer jeito, entrar para ser coroinha, né? Aí conversou com o padre, conversou com o coordenador, aí consegui. Né? Meu irmão já tinha 9, eu tinha 8, consegui entrar para ser coroinha, né? Ajudar como coroinha. E eu sempre levo uma coisa, sempre levei uma coisa comigo, levo comigo sempre. Meus pais falando assim para mim, né? Meus pais sempre falaram isso para mim. Vitor, sempre busque fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, você será feliz. Foi o que meus pais sempre falaram para mim. Busque fazer a vontade de Deus que você será feliz. Então, desde pequeno, simplesmente para tudo, eu fazia essa pergunta, né? Então, quando eu comecei a ser coroinha, eu senti felicidade de estar servindo a igreja. Foi o primeiro contato assim de felicidade que eu tive no serviço, né? Então, eu era feliz fazendo aquilo. Então, quando faltava alguém na escala, eu estava lá. Eu queria servir, queria servir. Sabia quem era o padre? Sabia, porque o padre celebrava a missa. Sabia o que era a vocação sacerdotal? Não sabia. Sabia quem era o seminarista? Não sabia. Tinha um cara lá de túnica branca, eu não sabia quem era, mas estava lá. Então eu sabia o que era o servir como coroinha, né? E o servir ainda mais clichêzinho lá. O que é servir? Ajudar o próximo. Para mim, essa era a minha mentalidade de 9 anos de idade. Beleza. Comecei como coroinha, aí não vou contar toda a história aqui, mas o que acho que mais importante, né, que meu direcionamento para a vocação. Depois disso eu pensei, poxa, mas eu quero continuar a servir na igreja, né? Que passo eu posso dar? Aí, acólito. Pensei que era dizimista. Pensei que era ser dizimista. Seja dizimista. Seja dizimista. Então, pensei, poxa, eu acho que eu vou entrar na pastoral dos acólitos, eu quero ser acólito, quero ajudar como acólito. Só que daí, quando eu fui ser acólito, meus pais acabaram se mudando para o sítio. Então, poxa, não vou poder servir como acólito. Meu irmão já era acólito, não vou poder servir como acólito. Então, eu fui morar para o sítio, mas não deixei de participar da igreja, né? Não deixei de servir. Muito pelo contrário, servia na equipe de música, né? Então, eu tocava e cantava. Meu irmão era acólito e eu não podia, né? Então, fiquei como... né? Fiquei no cantinho lá, violeiro. Aí fiquei como violeiro lá, ajudando, cantar salmo e tudo mais. Aí nessa época, eu comecei a namorar, né? 16 anos, né? Quando eu tinha 16 anos, meu primeiro relacionamento, né? Comecei a namorar. Falei, opa, né? Vou seguir minha vida, né? Meu primeiro contato com o namoro. Comecei a namorar com 16 anos de idade, servindo na igreja. Né? Morava no sítio ainda, então ela também morava no sítio, então... Fui certinho, fui na casa dela, pedi ela em namoro, bonitinho, né? Tem que ser assim. Aí fui, certo, primeiro ano, segundo ano, mas eu comecei a questionar-me com aquela pergunta dos meus pais, né? Aquilo que meus pais me questionaram sempre. Vitor, sempre busca fazer a vontade de Deus. Então, no meu namoro, eu me questionei. Vitor, será que é essa felicidade que Deus tem preparado para você? Será que é no namoro que Deus tem preparado a felicidade para você? Será que é nisso que você vai servi-lo? Então eu comecei a me questionar nisso. Quando eu comecei a me questionar nisso, eu comecei a colocar o meu amor em xeque. Meu amor por ela em xeque. Será que eu a amo sinceramente? Será que estou seguindo o caminho certo? Nisso, não tinha respostas. Fui procurar onde? Direção espiritual. Então, acho que um dos pontos principais para aquele que quer discernir o chamado vocacional é ter um diretor espiritual. Essencial. Devemos ter um diretor espiritual. Então, eu fui buscar na direção espiritual. Meu diretor, abro aqui, né? Você já sabe, né? Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Meu diretor espiritual é o Padre Luciano Abes, querido Padre Luciano Abes. Inclusive, um grande pároco, viu? Ótimo! Cara, puxa saco, né, meu? Então, eu comecei a direção espiritual. Acho que eu estava com 17, 18 anos, acho que 17 anos de idade, né? 17 anos de idade, comecei a direção espiritual. E ele sempre, levei isso para ele. Olha, não, eu acho que eu não sei amar. Falei para ele, padre, eu não sei amar. Porque eu estou namorando, mas eu não sei se estou respondendo corretamente esse amor por ela, mas eu estou sentindo uma coisa diferente com a questão de Cristo e a igreja. Eu não sei, ele falou. Aí ele me acalmou e começou a me apresentar as vocações. Então, Vitor, você está namorando. Namoro é o conhecer para o matrimônio. Então, a vocação matrimonial é isso, é aquilo, né? Mostrou a vocação matrimonial.
Mas se você está sentindo algo diferente pela igreja, a questão do servir a igreja e servir especialmente a Cristo, existe a vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal é isso, é aquilo, é isso. Religioso, a mesma coisa, é isso. Então ele me apresentou as vocações. E falou para mim, olha, mas eu não vou fazer essa escolha por você. A escolha do que escolher é sua. Eu não posso fazer essa escolha para você. E continuei vivendo a minha vida, passando com direção espiritual. Uma vez por mês passava com direção espiritual. E continuei. Terminando a escola, eu passei no processo seletivo numa empresa aqui em Sorocaba, né, a Schaeffler, aprendiz formare. Passei no processo aprendiz formare e comecei a fazer um estágio, né, a estudar pela empresa aqui em Sorocaba. Então, quando a gente acaba desfrutando de uma outra coisa, a nossa mentalidade muda, né? Opa, tem a oportunidade de ser efetivo. Então, a primeira coisa que passou na minha cabeça, preciso ser efetivo pela empresa, né? Se a empresa me efetivar, ótimo, né? Vou estar ganhando um pouco mais, vou poder ajudar meus pais, vou poder fazer minha vidinha, lógico. Estava pensando na vocação matrimonial também, discernindo a questão da vocação matrimonial. Falei, beleza. Então, vinha para Sorocaba, trabalhava e voltava, e no final de semana ia namorar. Era uma loucura. Só que nesse meio tempo, né, como eu estava namorando, então a gente já pensa em casamento. A gente já pensa no futuro. Então, eu comecei, o pai dela mexe com agronomia, então eu comecei a ajudar o pai dela também, para guardar dinheiro para construir a casa, porque terreno já tinha. Já tinha sentado com ela, feito planta da casa. Então estava certo, já tem terreno, já tem planta, falta o quê? Dinheiro. Faz bem. Lógico, né? Dinheiro. Então, quanto mais eu discernia, mais gerava aflição no meu coração, porque eu não estava por inteiro, em nenhuma das partes, tanto no namoro como no discernimento vocacional. Não estava por inteiro. Então, eu decidi, aí eu tomei a decisão de fazer o convívio vocacional. Então, eu estava namorando com ela, né? E decidi fazer o convívio vocacional. Lógico, você vai falar para uma menina que você está namorando, faz 3 anos. Puxa. Preciso fazer um convívio vocacional? Convenhamos, né? Então, fui fazer o convívio, né? Vocacional, pedi um tempo para ela, fui fazer o convívio vocacional. Inclusive, era me entrar na sua turma, Marcos. Que o convívio vocacional que eu fiz foi na turma do Mike, né? A sua, Mike e tudo. Então, eu fiz, acho que 2, foi logo no início. Nossa. Foi logo no início, eu fiz o convívio, né? Primeiro mês de convívio. Fiz o segundo, acho que nem cheguei pro segundo, fiz só um. Que daí eu voltei, na semana seguinte, né, ela veio chorando, né, pra mim, e eu falei, não, eu vou voltar. Mas aí, esse ato de voltar pro relacionamento, não foi de entrega, não foi de amor, mas foi por compaixão. Então, não dá certo, né, e por isso que não deu certo. Então, eu acabei voltando com ela, né, e discernindo com o padre, falei, é melhor eu não levar para frente, né? Como é que eu vou casar com uma pessoa que eu não tenho certeza da minha vocação? Como é que eu vou dar um passo à frente em construir uma casa se eu não tenho certeza da minha vocação, né? Eu estou atrasando a vida dela e estou, querendo ou não, prejudicando a minha, né? A questão da vocação, não saber o que quer, né? Então, eu acabei terminando, né? Terminei meu relacionamento com ela. E quando eu terminei, eu fui direto pro meu diretor e falei, vou entrar no seminário. Mas tava um caco, né? Vou entrar no seminário, tava um caco, tinha acabado de terminar o relacionamento. Aí o diretor olhou para mim e falou assim, outra frase que eu carrego comigo sempre. Vitor, Deus não merece o resto de você. Ele merece tudo. E você não tá na condição de pensar em vocação sacerdotal. Porque você tá o caco aqui. Você está me apresentando os cacos. Então, agora não é o momento para você entrar no seminário. Vai pensar um pouco mais. Né? Aí eu acatei isso. Falei, então tá bom. Nisso, uma semana depois, a empresa me liga. Tinha encerrado meu contrato de aprendiz, a empresa me liga, viu, nós vamos efetivar você. Ai, Deus. Então, vamos efetivar. Cabeça muda. Pô, agora eu sou efetivo, vou ganhar muito mais. Vou poder crescer com a empresa, né? Então, inclusive, fiz cursos pela empresa, né? Eu fiz um monte de coisa pela empresa lá. Então, eu falei, opa, ótimo. Só que detalhe, né? Tinha que morar sozinho aqui em Sorocaba, porque não tinha horário de ônibus para voltar.
Então, comecei a morar numa pensão masculina aqui em Sorocaba, perto do Cianê ali. Então, tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a lavar roupa, tudo, né? E foi assim. Foi o pré-seminário, né? Exatamente, exatamente. Coisa que nós fazemos E, hoje. inclusive, dividia quarto com mais 3. Então, eu dividia quarto com mais 3 Só pessoas. não tinha liturgia das horas, o resto era a mesma coisa. Aí comecei a morar aqui em Sorocaba e foi tudo muito rápido, então não tive tempo para me preparar. Então você começa tal dia, tem que estar lá e pronto, acabou, né? Então comecei a morar sozinho, aí trouxe minhas coisinhas para cá, comecei a trabalhar na empresa, aí comecei a ter a mentalidade de não, vou crescer com a empresa, então comecei a fazer curso, aí já mudei de horário. Mas a pergunta que não quer calar, né? Será que é essa felicidade que Deus tem preparado para mim? Será que é através do emprego que Deus tem preparado a felicidade na minha vida? Então, levava para a direção espiritual e isso foi mexendo comigo. E foi 1 ano, né, como efetivo da empresa, foi 2 anos como efetivo da empresa, e me perguntando, me questionando, até que eu senti o primeiro chamado, né? Até que eu senti o primeiro chamado, que foi o chamado que a gente tratou hoje, né? A questão do chamado universal. Então, posso dizer que o meu primeiro chamado não foi a vocação sacerdotal. Meu primeiro chamado foi a vocação à santidade. Então, eu senti um chamado muito grande a ser santo. E através disso, o padre, né, me apontou o questionamento, né? E a gente vê em outros cursos também, como o padre Paulo Ricardo tem cursos sobre isso. Mas a questão é, como posso ser santo? Através do que posso me santificar? Ele estava trabalhando, mas através do que posso me santificar? E em discernimento, em direção espiritual, né, eu optei, né, fiz a escolha por responder esse chamado que estava sentindo para a vocação sacerdotal. Então, vou ser santo, me santificando através da vocação sacerdotal. Beleza. Discerni. Falei para o padre, é isso, né? Então, vou buscar a santidade através da vocação sacerdotal. Quero dar meu sim para Jesus. Ótimo. Estava trabalhando. Olhei para o padre e falei, padre, será que estávamos ali por julho? Julho. Estávamos por julho. Falei para ele, padre, será que se eu começar a fazer os convívios agora, eu tenho a possibilidade de entrar, né, no seminário ainda o ano que vem? Ele, Vitor, não posso garantir isso para você, mas eu vou perguntar. Aí perguntou o padre Roberto falou, olha, não dá para saber, né, porque já tem a quantidade, né, existe uma quantidade, só existe uma quantidade que entra, mas peça para ele fazer os convívios, né. Aí o padre deixou, conversando com o padre Luciano, né, ele deixou bem claro isso, Vitor, você pode fazer os convívios, mas não é certeza que você vai entrar o ano que vem. Eu falei, não, beleza, né, já dei meu sim para muitas coisas, preciso dar meu sim para Jesus também, né, preciso dar meu sim para Jesus. Aí ele falou, beleza, mas você tá no 2x2, né? Trabalha 2 dias, folga 2 dias. Então você precisa ver sua escala de trabalho. Porque, né? Vou fazer convívio, então eu posso trabalhar e fazer convívio no final de semana. Falei, ótimo, vou ver a escala de trabalho. Peguei a escala de trabalho, fui ver os dias do convívio, o dia do meu trabalho, pois todos os dias do convívio batia com os meus dias de trabalho. Então, era tudo ou nada. Ou você faz a escolha por dar o seu sim para Jesus, ou você continua no seu emprego, o ano que vem você pede a conta e você entra no seminário. Aí foi um passo à frente. Falei, então tá bom, eu vou pedir a conta do serviço. Né? Vou pedir para me mandarem embora. Detalhe, não é na certeza de entrar no seminário. Era para fazer convívio. Não sabia se entrar no Se não seminário. der certo, você tem que ficar fazendo mais 1 ano de convívio. Exatamente. Parado. Exatamente. Então, segurança financeira? Nenhuma. Falei, mas beleza, vou dar meu sim para Jesus, né? Vou dar meu sim para Jesus. Cheguei na empresa. Lógico, a gente deseja que seja mandado embora, porque a gente não perde os nossos direitos, senão o nosso direito fica tudo retido, né? Você não pode retirar. Cheguei lá pro meu chefe, falei, quero que você me mande embora. Nossa. Aí, como assim te mandar embora? Eu quero a conta, né? Quero que você me mande embora. Ele, mas eu não vou te mandar embora. Né? Eu não posso te mandar embora. Por quê? Você não deu motivo para isso, né? Então, qual o motivo de te mandar embora? Eu falei, não, é porque eu discerni, né? Eu estava no discernimento vocacional e decidi seguir o meu chamado à vocação sacerdotal.
Aí ele, né, olhou com uma certa surpresa, né? Ele, mas eu não posso te mandar embora. Nossa. Eu falei, então tá bom, então eu passo a conta. Não queria ter pedido a conta, né, por conta disso, né? Queria que me mandasse embora. Eu falei, não, mas então eu peço a conta. Aí ele ficou mais surpreso ainda, né? Ele falou, então tá bom, né? Se você deseja isso, Vai lá. vai no RH e assina a documentação. Beleza, fui para RH e isso já era em agosto. Julho? Não, julho, final de julho. Aí ela falou assim para mim, quanto mais rápido eu participasse do convívio, melhor. Ela falou, olha, mas você precisa cumprir o aviso prévio. O aviso prévio é 30 dias. Ou a gente vai tirar um salário de você. Já vai ficar retido. Ainda vou tirar um salário? Falei, não, então eu faço, né? Cumpro o aviso prévio. Fiquei em agosto cumprindo o aviso prévio. Foi os 30 dias mais horríveis da minha vida. Porque eu já não me enquadrava mais lá. É horrível quando você está num lugar que você não se enquadra. Né? Eu não sei se você já passou por isso, mas é horrível. Né? Então, para mim, foi os 30 dias mais suados da minha vida. Né? Beleza. Então, faltam aí quantos convívios? 3 convívios? Setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Dezembro teve 3 convívios. Falei, mas vamos lá, né? Vou dar meu sim para Jesus. Então, fui em setembro. Inclusive, o Lucas, a minha turma, está aqui atrás também, nos bastidores. Então, fui em setembro. O André também da minha turma, vai tiver esquecendo do André aqui. Os caras indo desde janeiro, chegam bonitão lá. Exatamente. Oi, galera, cheguei. Exatamente. Né? E detalhe, né? O cara fez supletivo de convívio. Mas eu fiz isso, eu entrei na turma de setembro do Breno, né? Eu fiz convívio em setembro, mas aí eu não tive a graça de ter alguém que me desse a carteira ali para. Então, mas aí que tá, né? Aí que tá, né? Então eu fui em setembro, entrei lá na sala. Nossa, tinha mais que 12, tinha um monte de gente, né? 20? Tinha 20, setembro tinha 20. Eu olhei e falei, mas nunca que eu vou entrar esse ano. O bispo vai dar prioridade para a quantidade da casa, que é 12, né? Mas beleza. Falei, tá bom, ano que vem, tô aqui. Ano que vem, tô aqui. Foi, outubro, já tinha caído, já não era mais 20. Eu nem lembro quantos eram. Era menos. Eu sei que era menos, mas ainda não dava quantidade para eu entrar. Aí já falei, acho que eu não vou entrar mesmo, né? Mas eu vou continuar. Beleza. Novembro, acho que tinha 15, né? Tinha um 15. Mas aí o padre Roberto falou assim, né? Agora, gente, para a gente encerrar, porque o mês que vem teremos a entrevista, eu quero saber quem gostaria de fazer entrevista, né? Dos 15 que estão aqui, quem gostaria de fazer entrevista para entrar no seminário? Aí eu falei, mas eu vou levantar a mão, mas... né? Lógico que é 12, né? É verdade. Tem que ser insistente. Falei, eu vou levantar mais. Lógico que é os 12 que vão entrar. Na cara e na coragem. Beleza, levantei a mão. Na hora que eu levantei a mão, sinceramente, contando comigo, 9 levantaram a mão. 9. Já tava com a ideia de fazer o ano que vem todo. Mas aí 9 levantaram a mão. Aí eu fiquei pensando, mas como assim 9? Tem mais? Aí eles começaram a falar, porque não tem idade, né? Não tinha idade, né? E outros porque tinham discernido que não queriam. Eu falei, caramba, e se eu desistisse? Tá vendo? Né? Falei, beleza, vou para a entrevista, agora só falta o bispo me aprovar, né? A banca soberana me aprovar. Beleza, chegou em dezembro, né? A gente foi sendo chamado, inclusive eu fui o último. Eu fui o último, né? Fui o último a ser chamado para a entrevista. Aí sentei, né, diante do bispo. Tá, estava o padre Roberto e o padre Rodolfo. E o bispo, né, faz a entrevista com a gente, né? Pergunta da nossa vida anterior, pergunta sua questão sobre trabalho, perguntou sobre o meu trabalho e tudo mais. E eu já tava aqui, né? Não vai, né? Minha historinha furada não vai. Eu acho que o bispo não vai me aprovar, Você né? tinha que demandar o RH, tá aqui, Dom Júlio. Eu perdi a conta, cara. Perdi direito. Aí, Apela. Aí, diante do bispo, o bispo ouviu uma história, né? O padre Roberto também deu o parecer dele, o padre Rodolfo deu o parecer dele. E fiquei na esperança, né, de poder entrar. E o final, você já sabe, né? Estou aqui. Pensei que você não tinha entrado, mano. Mas é isso, exatamente isso. Caramba, eu jurava que ele não tinha entrado. Pensei que ele entrou, mano. Será que ele entrou? Mas Aqui a 1 hora é pouco mentira pra vocês. Mas é exatamente isso. Aí o bispo me aprovou e cá estou hoje, né? Mas a questão é essa. Dei o meu sim para Jesus, né? Poderia ter falado não, poderia ter esperado outro ano,
mas senti que aquele era o momento e era isso que eu precisava fazer. Lógico, se o bispo falasse não, tudo bem, o ano seguinte eu estaria lá para fazer o convívio o ano todo, né? Essa determinação. Exatamente. Bacana. Exatamente. Então, para fechar e responder a pergunta lá, qual seria, por assim dizer, o processo? Primeiro, discernimento. Mas discernimento acompanhado de uma direção espiritual. Principalmente, se é vocação sacerdotal, se o sacerdote for seu diretor espiritual, melhor ainda. Ele vai te apresentar a questão da vocação sacerdotal. Segundo, né, oração, mas deve estar caminhado com discernimento, oração. Terceiro, que aí acontece na nossa paróquia, né? Que é que se você deseja ingressar no nosso seminário aqui da nossa paróquia, na nossa arquidiocese de Sorocaba, é obrigatório que se faça os convívios. Né? No mínimo um ano. No mínimo um ano, né? Né, Não vai, exatamente. Não vai não, porque o Vitor entrou, lembre-se daquilo quando falou, uma coisa é diferente da outra, nós somos diferentes. Há momentos diferentes, né? Não é porque eu entrei em setembro que o bispo vai dar a possibilidade de você entrar em O setembro. telespectador tá olhando e ouvindo agora e fala, caramba, eu tô aqui trabalhando na cervejaria em Boituva. Vou pedir a conta e vou no seminário em setembro, vai dar certo. Não, não caia nessa que... Exatamente. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Né? O meu tinha essas duas possibilidades, não era certeza de entrar. Então, o terceiro aí é fazer os convívios vocacionais, né? Aqui da nossa arquidiocese. E lógico, né? E o último, se o bispo não aprovar entrar no seminário, você não entra no seminário. Você o bispo... frisou o diretor espiritual de novo? Frisei, Então, né? Então, importante. sempre, né? Tanto para vocação, não importa a vocação, seja a santidade, seja a sacerdotal, seja a religiosa, é necessário a questão do diretor espiritual. Matrimônio, se você é solteira, direção espiritual. Porque ela nos ajuda a chegar à santidade. Né? A obra final, que no caso, depois da morte. Se o bispo não aceitar, tudo de bom. Mais um ano de convívio e vai tentando, vai ficando careca. Acho Mas que isso, a minha história vocacional. Só né? para completar um negócio, Vitor, duas coisas. Uma coisa eu queria perguntar e uma coisa para complementar. Semana passada a gente viveu, acho que retrasada, a leitura do oleiro, que Deus é oleiro. Eu gostei muito na hora que você falou sobre eu não posso dar os cacos da minha vida. E Deus, ele nos pega como um todo. A matéria-prima que ele usa para nos refazer é o todo. Então, acho que é muito importante você que está ouvindo, que tenha vontade, ter essa certeza. Eu tenho que dar o tudo. Os meninos vão contar, obviamente, nós vamos contar nossas histórias aqui, mas saiba que em todo momento, doendo ou não, a gente teve que dar o tudo. A gente teve que abrir mão. É abrir mão de empresa, é abrir mão de família. E a pergunta que eu queria deixar é, como que ficou os seus pais hoje com você aqui no seminário? Só para você encerrar. Lógico, quando eu falei para minha mãe que queria, minha mãe morreu de felicidade, né? Minha mãe morreu, aí perguntei. morreu. Ele falou, minha mãe morreu. Que isso? Inclusive, dona Regina, grande abraço. Viu? Tá lá ajudando a mamãe, né? Então, felicidade total, né? Meu pai já ficou um pouco para trás, por conta do trabalho. Mas você tem certeza daquilo que você está fazendo? Você vai pedir a conta do seu emprego, que é uma coisa concreta que você tem hoje, a sua segurança. Você tem certeza que é isso que você quer? Mas quando eu falei para ele que sim, ele me apoiou, né? Ele falou, então nós estamos com você. Se você quer, a gente quer também, a gente reza por você. Hoje, né, como eu já tinha vivido aqui em Sorocaba com 18 anos, o meu primeiro desapego com meus pais foi esse. Né? Então, o primeiro sentir esse cortar o cordão umbilical foi com 18 anos. Então, eles sentiram muito quando eu saí, porque foi algo inesperado, né? Não estava planejado. Simplesmente saí porque precisava por conta do trabalho. Aí agora, quando eu entrei para o seminário, né, já não foi tão dolorido assim, porque eles já tinham vivido aquela questão do desapego. Mas, né, saudade sempre bate. Minha mãe já entendeu melhor. Agora meu pai que tá um pouquinho mais ali resistente, né? Sente mais falta, porque eu ficava muito com meu pai, né? Convivi bastante com meu pai, trabalhava com meu pai também. Então, meu pai sente muito, né? Agora tá sentindo muito, mas ele entende, né? Que é preciso. Lógico, a gente tá distante, mas a gente tem as oportunidades de estar voltando para casa também. Mas eles me apoiam. E os irmãos? Você falou que tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. Isso. Como que foi esse processo também pro irmão que é mais velho e o irmão que é mais novo? Então, na verdade, nós somos em 4, né? Então tem a Luana, que é a mais velha, o Matheus... Eu falo dos meninos. Como que foi? Nossa, Matheus, você conheceu o Matheus, né? O Matheus já é mais... Coisa louca.
Tá louco? Você vai pedir conta do emprego, você ganha mal bem pra ser padre, né? Minha irmã já foi pro lado mais feminino. Nossa, mas não vai casar, né? Não vai ter filho. Você rasgou a planta, né, Vitão? Só pra nós saber. Não, mas aí eu senti mais com o meu irmão, o Vinícius. Não, mas não. Porque eu treinava junto com ele, né? Então eu estudava, como a diferença de idade é de 1 ano. Então a gente fazia tudo junto, a gente estudava na mesma escola, a gente treinava junto, a gente brincava junto, então foi mais sentido nesse ponto, sabe? Mas todos, né? Somos uma família muito unida. Que bom, que bom. Muito bem. Galera, o papo tá muito bom. Acho que passou muito rápido, mais rápido do que eu esperava. Estamos aqui a 1h20. Às 2 horas antes do podcast. Demoraram mais. Mais do que a 1h21 que a gente está aqui. Mas enfim, que bacana essa partilha vocacional. Acho que poderíamos pensar em algo mais elaborado e trazer isso de novo. Então, penso que talvez tenha aí uma parte 2 dessa questão da partilha vocacional. Enfim, aguardem. Talvez semana que vem e fica no ar aí. Mas, de qualquer forma, nós agradecemos a presença de vocês no nosso primeiro Santa Prosa, o podcast Saiu mesmo. mais bombado da Arquidiocese de Sorocaba, o melhor podcast seminarístico de Sorocaba e região. Seminarístico. Gostei de Seminarístico, gostaram? Deixa eu só mandar um abraço, Marquinhos, só para antes de você encerrar. Um abraço para o Alain Henrique Santos, que mandou um abraço e um beijo para nós. Salve, Alain. O Bruno Martins, nosso grande diácono Bruno Martins, também. Salve, Bruninho. Salve, diácono. O diácono José da Cruz. Grande Zé da Cruz. Que projeto sensacional. Então, obrigado, diácono, agradecemos. O Yukio mandou um abraço também. Oi, Yukio. A Rose mandou boa tarde, Deus abençoe. Tarde, O Alexander Rose. também lá de Porto Feliz mandaram um abraço. Mandou um abraço especial também para o Pedrão, da paróquia São Aê. Batista. Aê, Pedrão. Pedrão tá aqui. Então, a Aline também de Jesus mandou um abraço para o Marcos Gabriel, para o Andro. Então, obrigado a todos. O que mais? Tem mais abraços aí, pessoal? Vocês estão aí. Você quer um abraço? Tá tão carente assim. Tem mais abraços? Vamos ver aqui no WhatsApp, no Instagram. E a gente tem também lembranças aos diáconos, produção. O que é lembrança do Ele é diácono? do diácono, cara. Hoje é dia do diácono. Verdade, gente, olha. É que o assunto estava variado. Então, a gente agradecer também aos nossos diáconos da Arquidiocese, ao Julian, ao Bruno e ao Diogo, que São Lourenço rogue pela vida deles. A gente não pode mandar bênção, porque a gente não é nada ainda, né? Mas que eles possam, sim, olhar para esse projeto. São Lourenço também olhe pela nossa vida, pela nossa vocação, por tudo aquilo que a gente projeta com Deus, para que seja sempre para a honra e glória dele. Só um detalhe, diácono Diogo, diácono Bruno e diácono Julian. Queremos vocês aqui. Exatamente. Isso aí. Muito bem. A gente agradece, então, a presença, a participação, o carinho aí, os abraços, né? Enfim, tamo junto. Deixa o like aí, partilha esse vídeo, compartilha com os amigos, o nosso Instagram, enfim. Com a paróquia. Com a paróquia, enfim. É um projeto que está apenas iniciando. Nós somos novatos nessa área. Nunca trabalhei com comunicação, né? Mas, enfim, vivendo e aprendendo. A gente só fala muito. Não, só fala muito. Só para fechar um pouquinho aqui, gente, isso é um resumo do meu chamado vocacional, tá? Tem muita coisa nas entrelinhas aí. Tive outros relacionamentos também, mas eu achei que seria melhor o mais importante, assim, resumir, porque se deixar falar, a gente fala, né? Se vocês quiserem ouvir também, a gente fica aqui. Tá bom, mas é isso. Muito obrigado, viu? Fique com Deus, grande abraço e é nóis. Tudo de bom. Amém. Salve, salve Maria! Salve, Maria. Salve, Maria.